Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de anatomia e hoje daremos continuidade ao nosso assunto, onde a gente verá hoje a questão do sistema urinário e sistema reprodutor masculino e feminino. Estamos na aula 9, sejam todos bem-vindos e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a anatomia do nosso corpo. Nessa imagem inicial, a gente consegue ver um panorama geral do que seria o nosso sistema reprodutor e, de forma mais indireta, assim, parte do nosso sistema urinário, né? Então, a gente vê aqui os dois, no caso, o reprodutor apenas o masculino, né? Porque a gente tem uma diferença anatômica entre o sistema reprodutor masculino e feminino, que, querendo ou não, né, vai influenciar também no sistema urinário, na forma ali, quando a gente for estar, né, expelindo, excretando, né, a nossa urina. Nesta imagem aqui a gente pode identificar os rins, e a gente pode considerá-los como sendo o principal órgão, né, do nosso sistema urinário. Nele vai ser onde vai ocorrer a filtragem do nosso sangue, aonde a gente vai poder conseguir, através dessa filtragem, eliminar, né, o que não for necessário. Desde excesso de água, né, que por incrível que pareça, água em excesso também não vai ser necessário, né, como o próprio nome está dizendo, em excesso. Então, tudo em excesso no nosso organismo faz mal, até a própria água. Então, quando a gente tiver com água em excesso, a gente vai precisar eliminar aquela água. Além, lógico, de outras excretas, né? Alguns minerais, nutrientes que não foram absorvidos pelo corpo, algumas vitaminas, né? Entre outros que o corpo não necessita, que já tem a quantidade suficiente e com isso ela vai estar eliminando, né, através da filtragem nos rins. Então, da mesma forma que vai eliminar o excesso, também vai estar fazendo a filtragem no sangue para eliminar possíveis produtos que são tóxicos, tá? Substâncias tóxicas que também estarão sendo eliminados ali pela urina, através do sistema urinário. E o sistema reprodutor vai ser o responsável, né, pela produção das nossas células gaméticas, né, nossos gametas, que serão responsáveis durante a fecundação pela formação do ovozigoto, né, para dar origem ao novo ser. E aí a gente tem estruturas anatômicas, né, características anatômicas que vão ser bem diferentes entre homens e mulheres no sistema reprodutor. No sistema urinário, a gente vai ter uma diferença, principalmente nessa questão, né, da parte mais externa, mais final, que seria a parte da eliminação da urina, diferenciando homens de mulheres. Mas, no contexto geral dos órgãos internos responsáveis pela filtragem em si, pela estrutura anatômica, vão ser semelhantes. Então, ambos vamos ter rins, os canais ureteres, bexiga, uretra. Homens e mulheres vão ter, né, estruturalmente a mesma coisa. Diferenças apenas na parte final, como eu falei, que é a uretra, né, que no homem ela vai ser mais extensa. Mas calma que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, no nosso sistema urinário, vamos começar por ele e posteriormente, quando a gente concluir, a gente vai para o sistema reprodutor. Bom, a gente tem, como eu já havia adiantado agora há pouco, né? Nós temos os nossos rins, que são órgãos pares, tá? Então a gente tem um rim do lado direito e um rim do lado esquerdo, tá? Então, cuidado ao falar, porque tem gente que fala um rins. Não, é um rim, né? R-I-M e dois rins. R-I-N de nariz S, né? Então tem que ter cuidado aí para não estar fazendo a concordância errada. Então esses dois rins que temos, né?
um direito e outro esquerdo, tanto no homem quanto na mulher, né? Nós iremos apresentar. Lógico que a gente não está levando em consideração aqui, que a gente já falou desde, né, das primeiras aulas, a questão de variação anatômica. Por exemplo, tem gente que nasce com apenas um dos rins, né? Então, apenas um rim lá funcionando e o outro nem existe. A pessoa já nasceu sem. Então, nasceu com uma condição congênita, né? Ou seja, ela já nasceu daquela forma, mas nosso corpo ele consegue viver com apenas um rim, tá? Não é à toa que você, né, vivo, você pode estar doando um dos rins para uma outra pessoa, dependendo da circunstância, né, do seu estado de saúde também do doador, né, para ver se há a possibilidade desta doação. A gente tem aqui esses órgãos, né, que eu falei que são os principais do sistema urinário, que a gente vai avaliar a parte interna dele, tá? A gente vai falar daqui a pouco. A gente tem dois canais, que são os ureteres, tá? Então, o ureter direito e o esquerdo, que vai interligar os rins à bexiga, tá? Então, o ureter ele vai ser tipo um canal, né? Uma mangueirinha ali que vai estar interligando os rins à bexiga. A urina que for formada no rim, ela vai gotejar até saindo do rim no ureter, chegando na bexiga, aonde essa urina ela vai ser acumulada. Essa bexiga é um órgão muscular, onde a gente vai ficar armazenando a urina até, né, ela se encher e aí a gente eliminar através da uretra. Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma uretra feminina. Então, a uretra feminina ela é mais curta do que a uretra masculina, uma vez que a uretra masculina ela vai, né, através do pênis, e aí o pênis é o órgão, né, se estende, né, para fora do corpo, diferente do órgão feminino ali, que vai proporcionar que essa uretra ela seja mais curta. Por isso que a gente vai falar um pouco mais para frente, por isso que é mais fácil da gente, né, quando eu falo da gente, nós mulheres, né, termos mais chance de desenvolver infecção urinária. Mas eu vou explicar isso quando a gente vai falando de uretra mais para frente. Então, o sistema urinário ele é constituído pelos órgãos uropoéticos, isto é, que eles vão estar incumbidos de elaborar a urina e armazenar temporariamente, que no caso vai ser na bexiga, até a oportunidade de ser eliminada para o exterior. Então, esse armazenamento na bexiga, como eu falei, vai ser um órgão muscular que ele vai poder se dilatar, tá? E com isso, com essa dilatação, ela consegue, né, armazenar uma quantidade suficiente de urina para a gente não precisar estar constantemente indo ao banheiro. Então, na urina a gente encontra o ácido úrico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato, água, entre vários outros componentes que, inclusive, o estudo da urinálise, né, a urinálise, onde você vai fazer o exame de urina, é possível detectar diversos fatores, né, em relação à sua saúde. Então, de acordo com a quantidade de substâncias que você tiver eliminando na urina, o médico ele vai poder dar o diagnóstico em relação a uma possível doença que você possa estar, né, ou algum distúrbio, ou algo do tipo. Por exemplo, se você tiver com a sua urina eliminando muita glicose, significa que você é uma pessoa diabética, tá? Se você estiver eliminando sangue, por exemplo, sangue não é para ser eliminado na urina, né? Então, vai ver se você tem alguma perfuração, né? Se tem algum tumor, alguma coisa ali que está fazendo com que haja sangue na urina da pessoa. Entre outros aspectos, né? Como eu falei, a urinálise ela vai a cor, o cheiro, vários fatores vão ser analisados, várias informações vão ser coletadas para verificar uma possível patologia ali, um distúrbio que você venha a ter. No caso, são analisados também cristais, né, onde a gente vai encontrar minerais, certo? Nesses minerais, com acúmulo de alguns deles, por exemplo, a gente pode ter a questão do cálculo renal,
assim como a gente viu lá na vesícula, lembram? A vesícula que a gente tinha cálculos, que eu até mostrei exames de imagens, né? Aqui também vai poder ser possível encontrar a questão de cálculos. Aí os cálculos, no caso, eles vão ser formados aqui nos rins e quando a gente vai vendo a estrutura dos rins, vocês vão ver o porquê de tanta dor, né? E aí, através dos rins, quando eles forem formados, dependendo do tamanho deles, né? Eles vão se acumular e vão poder passar pelos ureteres. Aí a questão os ureteres é para passar líquido, né? Que é a formação da urina que vai sair dos rins para a bexiga. Então, esses cálculos, dependendo do tamanho, podem ser bem grandes, né, ultrapassando 1 centímetro, dependendo da situação. Então, esses cálculos, ao passarem pelo ureter, eles vão sair rasgando tudo, né? Algumas vezes causando obstruções bem graves, que pode ser no próprio ureter ou então na uretra. Tá? Então, os médicos, né, eles vão passar exames de imagem para verificar aonde que está a formação desses cálculos. A formação é nos rins, como eu falei, mas aonde que aquele cálculo está exatamente, se ainda está no rim, se já passou para o ureter, se já chegou na bexiga. Tudo isso vai ser avaliado e, de acordo com o resultado dos exames, os médicos, né, ou o médico que estiver fazendo seu tratamento, que estiver te acompanhando, ele vai poder orientar qual o melhor procedimento a ser realizado de acordo com o seu quadro clínico, tá? Cada caso é um caso, então não é porque fulaninho melhorou com esse procedimento que você também vai melhorar. O médico ele vai ter que avaliar cada situação para identificar qual seria o melhor procedimento de acordo com a sua situação clínica. Então, o aparelho urinário, né, o sistema urinário, ele pode ser dividido em órgãos secretores, que vão ser aqueles que vão estar produzindo a urina, que no caso são os rins, e os órgãos excretores, que são encarregados de processar a drenagem da urina para fora do corpo, que são todos os outros, né? Os órgãos urinários, então, compreendem de 2 rins, que vão ser os que vão estar produzindo a urina através da filtragem, que é realizada nos néfrons, que são estruturas microscópicas, que a gente vai falar mais para frente. A gente não vai adentrar no mérito do funcionamento dos néfrons, porque isso é fisiologia, tá? Mas vocês já vão ver, né, logo depois, a questão da fisiologia do sistema urinário, e nesta fisiologia vocês vão conseguir compreender como que é a formação da urina, desde o processo da circulação passando vaso sanguíneo, né, no caso, a artéria aferente, chegando ali na cápsula de Bowman, onde a gente vai ter o glomérulo, passando pelos ductos contorcido proximal, alça de Henle, ducto contorcido distal, até chegar no ducto coletor. Então, todo esse processo que vai estar ocorrendo dentro dos rins, através dos néfrons, vocês vão estar compreendendo lá em fisiologia, tá? Então, a gente tem 2 rins, né? Como eu falei, normalmente existem pessoas que nascem com apenas um deles, né? Mas, normalmente, né, nós, seres humanos, apresentamos 2 rins. Então, 2 rins e 2 ureteres, que vão ser os ductos que vão estar transportando a urina. Então, essa urina que vai sair, né, que foram produzidas lá dos rins, elas vão ser encaminhadas através destes ductos para as bexigas. Então, a gente tem 2 pares de órgãos, que seria 2 rins, 2 rins e 2 ureteres. Logo depois, a gente tem estruturas únicas, que são uma única bexiga e uma única uretra. Então, a bexiga vai ser aonde a urina ela vai ficar armazenada por um certo tempo, né, até ela encher, né, de urina, ou até o momento que você tem a possibilidade de ir ao banheiro, né, para poder liberar aquela urina, e a uretra, que vai ser por onde vai ser eliminada essa urina. Então, além dos rins,
As estruturas restantes do sistema urinário vão estar funcionando como encanamento, constituindo as vias do trato urinário. Essas estruturas, ureteres, bexiga e uretra, não modificam a urina ao longo do caminho, ao contrário, elas vão só armazenar e conduzir do rim para o meio externo. Elas podem sofrer, fazer com que haja alguma modificação na urina apenas na circunstância da pessoa, por exemplo, estar com um cálculo renal, estar com um tumor, alguma coisa do tipo, né? Algum problema no ureter, na bexiga ou na uretra, e aí pode, por exemplo, estar liberando sangue, certo? Mas apenas nessas circunstâncias. Normalmente, a urina vai ser produzida nos rins e expelida, né? Encaminhada através do ureter para a bexiga e expelida da bexiga para uretra e meio externo, sem sofrer nenhuma alteração em sua composição. Anatomicamente, a gente vê que a bexiga, ela fica no assoalho pélvico. Os rins, eles ficam acima das cristas ilíacas, tá? Mais posterior ao corpo, tá? Então, anteriormente aqui a gente vai ter os órgãos abdominais, que representam os órgãos que compõem o sistema digestório, né? Que a gente já viu em aulas passadas. Então, mais próximo à coluna vertebral, tá? Só que na posição anterior à coluna, a gente vai ter os nossos rins. Acima, né, como está aqui na figura, acima da crista ilíaca. Acima dos rins, a gente vai ter as glândulas suprarrenais, que são responsáveis pela produção, né, de hormônios, mas isso não vem ao caso agora, porque ela não vai estar diretamente com o sistema urinário na parte anatômica do que a gente quer tratar aqui. Então, aqui numa posição mostrando o sistema esquelético, né, e a posição do sistema urinário vinculado à sua posição anatômica no indivíduo, né, na posição bípede, na posição anatômica. Então, os rins são órgãos pares, como eu falei agora há pouco, em forma de um grão de feijão, né, só que maior, localizados logo acima da cintura, entre o peritônio e a parede posterior do abdômen. Sua coloração é vermelho parda. No caso aqui desta imagem, como uma imagem de um indivíduo, né, que já morreu e esse material ele está fixado, está no formol, então a gente tem a perda da coloração, certo? Por isso que vocês normalmente, quando estiverem vendo imagens anatômicas, né, reais, vocês vão ver essa perda da coloração. Um dos critérios também que fez com que, né, os peças anatômicas reais não fossem também tão utilizadas, além de todos os outros aspectos que a gente já falou, né? Questão ambiental, né? Questão da toxicidade do formol, para tanto professores, alunos e profissionais, né? Técnicos que trabalham manipulando esses materiais constantemente. Então, a gente tem vários fatores ali que fizeram com que o MEC, né, substituísse essa questão da utilização de peças humanas reais, né, para utilizar agora modelos anatômicos. Porque nesses modelos a gente consegue ver a coloração real e é uma simulação, né, onde você tem as estruturas num boneco. E aí a própria manipulação, o desgaste é menor do que o desgaste numa peça real. Então, estão situados de cada lado da coluna vertebral, estendendo-se entre a 11ª costela e o processo transverso da terceira vértebra lombar. Então, aqui a gente tem o rim direito, o rim esquerdo, aqui a gente tem as estruturas do sistema circulatório, tá? Aqui a gente vê o ureter esquerdo e aqui o ureter direito.
O rim, né? Então, a gente já viu órgãos pares que são descritos como os órgãos retroperitoneais por estarem posicionados atrás do peritônio na cavidade abdominal. Ele tem cerca de 11,25 centímetros de comprimento, de 11 a 25 centímetros de comprimento e de 5 a 5,5 centímetros de largura e um pouco mais de 2,5 de espessura. O rim esquerdo é um pouco mais comprido e mais estreito do que o rim direito. O peso do rim de um homem adulto, ele varia, lembrando que a gente sempre, em anatomia, vai existir a variação anatômica, né, características individuais. Então, considerando um homem adulto, a gente vai ter em torno aí de peso de 125 a 170 gramas. Já em uma mulher, a gente vai ter uma diminuição um pouco desse peso, entre 115 e 155 gramas. O rim direito normalmente situa-se ligeiramente abaixo da linha do esquerdo devido ao grande volume do lobo direito do fígado, né? Que a gente já viu que o lobo direito ele é bem maior, né, do que o lado esquerdo do fígado, onde ele vai se estreitando. Então, na margem medial côncava de cada rim encontra-se a fenda vertical ou o hilo renal, que é essa região aqui, aonde a gente tem o ureter, vamos dizer assim, né? Aonde a artéria renal entra e a veia e a pelve renal deixam o seio renal. Então, a gente tem aqui a região do hilo, o sistema circulatório passando, né? Então, veias e artérias. Para que isso ocorre? O sistema circulatório ele precisa passar pelo rim, né? Pelos rins, cada um deles, porque através dessas veias e artérias elas vão, né, cada vez mais diminuindo de tamanho para no caso, a artéria que vai estar trazendo sangue em arteríola e capilares para chegar ao nível de néfron, tá? Que é uma estrutura microscópica que a gente falou agora há pouco, para que possa haver essa troca, né? Quando a circulação ela passa, então o que tiver em excesso para que o sangue seja filtrado, né? Ele passa ali pelo néfron e o que for necessário para o corpo, né, vai ser reabsorvido, tá? Como eu falei, isso é fisiologia, mas só para que vocês possam compreender um pouco. E aí, dessa forma, constantemente o sangue vai estar passando, sendo filtrado. O que não tiver, o que não for necessário para o corpo vai ser expelido e o que for necessário vai ser reabsorvido. Então, no hilo, a veia renal está anterior à artéria renal, tá? Então, a gente vê aqui, ó, a veia renal, tá? Em azul e a artéria renal em vermelho, tá? Então, seria nessa ordem, né? A veia renal está anterior à artéria renal, que está anterior à pelve renal. O hilo renal é a entrada de um espaço dentro do rim para que justamente a gente possa ter essa parte do sistema circulatório passando por aqui. Aí logo abaixo a gente vê o ureter, né, onde vai simplesmente encaminhar a urina produzida pelo rim para a bexiga. Então, dentro do nosso rim, né, se a gente fizer um corte transversal, a gente tem estruturas que são chamadas de córtex renal, que é essa parte mais superficial, vamos dizer assim, do rim, e a medula renal. Na medula renal, a gente consegue observar algumas subdivisões, vamos dizer assim. Então, na medula, a gente vai ter a parte, vamos dizer assim, funcional do rim, no sentido que vai ser onde vai ocorrer a filtragem, onde vai estar os néfrons. A gente tem a pirâmide renal, né? Então, essa pirâmide, ela tem esse nome porque ela forma, né? Ela tem um certo, se a gente prestar atenção aqui, ela tem um formato de pirâmide mesmo. A gente vai ter as papilas renais e a pelve renal, tá? Só que
Antes da gente chegar nelas, cálice menor e cálice maior. Por que esse nome cálice, né? Porque a urina que vai estar sendo produzida através lá da medula, né, renal, onde a gente vai ter as pirâmides, os néfrons vão estar funcionando, fazendo a filtragem, e vão existir os ductos coletores, onde eles vão, né, tá gotejando ali a urina, até os cálices menores, cálices maiores, pelve renal, até chegar no ureter. A papila, no caso, vai ser, né, a estrutura que vai estar entre as pelves. Desculpa, as pelves não. Os cálices, né, e as pirâmides. A união deles. Então, cada rim representa duas faces, duas bordas e duas extremidades. Então, as faces anterior e posterior, né, as duas vão ser lisas, porém a anterior é mais abaulada e a posterior mais plana. Ou seja, a anterior ela vai ter uma curvinha um pouquinho maior e a posterior, a parte de trás do rim, ela vai ser mais reta. As bordas, medial, que é a região côncava, e lateral, que é a região convexa, né? Então, no formato assim, ali do feijão, a gente vai ter a parte mais medial, que é a parte côncava, e a parte mais convexa, que é a parte mais lateral, que é a parte, né, que vai estar mais externa, considerando a lateral do corpo. E a gente tem as extremidades, a superior, que é onde a gente tem as glândulas suprarrenais, e a inferior, que é ao nível da vértebra lombar, a L3. Então, a gente tem nessa imagem aqui a configuração externa dos rins, onde a gente tem a extremidade superior, onde vai ficar aqui em cima as glândulas suprarrenais. A extremidade inferior, a gente tem a margem lateral e a margem medial, tá? Além disso, aqui a gente está tendo uma vista anterior, né, onde ela é mais abaulada, e se a gente tivesse na vista posterior, a gente estaria tendo uma noção, numa visão 3D, que ela seria mais plana, tá? Então, aqui a gente tem a região do hilo, né, onde vamos ter a inserção aqui da veia e artéria renal no rim, né, que vai ajudar ali na filtragem, né, na passagem do sangue para que haja a filtragem do mesmo. A pelve renal, que vai estar, vamos dizer assim, né, após produção de toda a urina lá na medula, né, ela vai estar gotejando até chegar ao nível da pelve e gotejar do ureter até a bexiga. Internamente, né, os rins, eles vão fazendo um corte frontal através do rim, são revelados duas regiões distintas. Uma área avermelhada de textura lisa, chamada de córtex renal, que a gente falou, que era aquela parte mais superficial, e uma área marrom avermelhada profunda, denominada de medula. Então, aqui a gente tem a região da medula, e nessa parte mais superficial, mais externa, a gente tem o córtex, né? Então, aqui a gente tem a estrutura das pirâmides, né? Onde a gente vai ter toda vamos dizer assim, vias condutórias, né, da urina até chegar à pelve renal e os ureteres. A medula consiste entre 8 a 18 estruturas cuneiformes, que vão ser as pirâmides renais, né, como a gente viu aqui. As pirâmides, ela tem uma forma de pirâmide invertida, né? A base, que é a extremidade mais larga, que é essa região aqui, de cada pirâmide, olha, né, ela entra em contato com o córtex. Já o ápice, que é a extremidade mais estreita, a gente vai ter a papila renal, que vai estar apontando, né, para a região do hilo do rim. As partes do córtex renais que se estendem entre a pirâmide renal são chamadas de colunas renais. Então, aqui a gente tem o córtex, né, córtex renal, a medula, tá, onde a gente vai ter as pirâmides. As pirâmides, elas vão se encontrar com cálices, tá? A gente tem o cálice menor e o cálice maior.
que vão, né, se unir formando a pelve renal. Então, juntos o córtex e as pirâmides renais da medula renal constituem-se a parte funcional ou, que a gente chama de parênquima do rim. É onde tudo acontece, né? Onde a gente vai ter a filtragem propriamente dita acontecendo. Isso, como eu já havia dito, né, em estruturas microscópicas. Então, no parênquima estão as unidades funcionais dos rins. A gente tem cerca de 1 milhão de néfrons, tá? Que vão ser essas estruturas aqui, ó. Então, o que está em amarelo aqui é o néfron, aqui em vermelho e azul é o sistema circulatório. Então, dentro de cada pirâmide, a gente vai ter centenas de milhares, né, de néfrons dentro delas. E aí, cada um deles vai ser responsável pela formação da urina, pela filtragem, né, do sangue e posterior formação da urina. Então, a urina formada pelos néfrons vai ser drenada, né, para os ductos papilares que se estendem ao longo das papilas renais das pirâmides. A gente tem aqui a estrutura, né, do néfron, como eu já havia adiantado para vocês. A gente vai ter o sistema circulatório chegando através da artéria aferente, tá? A gente vai ter a cápsula de Bowman aqui envolvendo o glomérulo, que é onde vai estar esse emaranhado aqui de vasos, aonde vai haver a passagem do sangue, né, no caso de água, minerais, eletrólitos, glicose, seja lá o que for que estiver em excesso, que for tóxico, que o corpo não precise, vai estar passando por aqui, tá? Inicialmente, essa passagem é de forma mais geral, vamos dizer assim, ela não tem uma seletividade tão grande. Só que à medida que a gente vai seguindo, né, pelo néfron, então a gente tem, após o glomérulo e a cápsula de Bowman, a gente vai ter os ductos, tá? Que no caso o primeiro ducto é chamado de ducto proximal, levando em consideração que ele é o mais próximo da cápsula de Bowman. Então a gente vai ter o ducto proximal ou ducto contorcido proximal, porque ele é todo contorcido, ó, como vocês podem ver aqui. A gente vai ter após o ducto contorcido proximal, a alça de Henle, que vai ser responsável pela questão da reabsorção de água. Após a alça de Henle, a gente tem o ducto contorcido distal e, por último, o ducto coletor. E aí, neste meio tempo, né, que vocês vão ver lá em fisiologia, a gente vai reabsorvendo água, né, reabsorvendo estruturas, água, minerais, ou eliminando aquilo, né, que não é necessário no corpo, até chegar no ducto coletor, que aí chegou no ducto coletor, aquilo já é o que não vai ser mais necessário, não vai ser mais utilizado para o corpo e vai ser eliminado. Então, trazendo aqui uma imagem mais, vamos dizer assim, mais macroscópica. Não que ela seja macroscópica, tá? Ela só é possível ser visualizada através de um microscópio, mas fazendo um aumento, vamos dizer assim, para poder ser melhor visualizado. A gente tem aqui a estrutura dos rins, tá? Onde a gente tem a pirâmide, né, na medula, e a gente tem o córtex. Então, a gente fazendo um corte nessa região, a gente vê que existe, né, vasos sanguíneos que vão estar passando por aqui. E parte dos néfrons, eles vão estar localizados na região do córtex e outra parte na região da medula, aonde vamos ter o ducto coletor, onde esse ducto vai para
os cálices, né, até chegar cálice menor, maior, até chegar na pelve e ser eliminado lá no ureter para ser encaminhado para a bexiga. Então, uma outra imagem aqui, região mais superficial, o córtex. A medula renal, onde a gente vai ter as pirâmides. A papila renal, onde a gente inicialmente vai estar recebendo, né, aquela urina que foi filtrada pelos néfrons. Aqui a gente tem a base, né, da pirâmide renal. A estrutura que vai estar revestindo os rins é chamada de cápsula fibrosa, tá? Ela vai ter, né, uma estrutura um pouco mais espessa, né, mais de proteção ali do órgão. Cálices renais menores, e aqui o maior, né? E a pelve, tá? A gente pode ter, né, gordura também sendo acumulada nessa região. E lógico, isso vai variar de pessoa para pessoa a quantidade de gordura que ela vai ter acumulada. Então, os ductos drenam para estruturas chamadas cálices renais menor e maior. Cada rim ele tem em torno de 8 a 18 cálices menores e de 2 a 3 cálices maiores. O cálice renal menor recebe a urina dos ductos papilares de uma papila renal e o transporta até o cálice renal maior, né? Vem todo um processo, né, de condução daquela urina até chegar no ureter, bexiga e ser eliminado pela uretra. Então, do cálice renal maior, a urina drena para a grande cavidade chamada de pelve renal e depois para fora, né, pelo ureter até chegar a urina. O hilo renal se expande para uma cavidade no rim chamada de seio renal. As glândulas suprarrenais, ou também podem ser chamadas de glândulas adrenais, elas vão estar, como a gente já falou, acima dos rins, né, na parte superior dos mesmos. Então, eles estão localizados entre as faces supermediais dos rins e o diafragma, tá? Cada glândula suprarrenal ela vai estar envolvida por uma cápsula fibrosa e um conchinho de gordura e vai possuir duas partes, o córtex e a medula suprarrenal, ambas produzem diferentes hormônios que vão estar, né, relacionados ao sistema endócrino. O córtex secreta hormônios essenciais à vida, enquanto que os hormônios medulares não são essenciais para a vida. Então, a gente precisa de hormônios que vão ser fundamentais para que esteja fazendo com que nosso corpo funcione adequadamente. E as glândulas suprarrenais vão ser importantes para isso. Caso uma pessoa ela apresente alguma doença, algum problema que não permita, né, as glândulas suprarrenais funcionarem, ou mesmo que precisem ser retirados por algum câncer, algum tumor, algum acidente, é necessário que essa pessoa, né, faça uma reposição de determinados hormônios, assim como na tireoide, onde uma pessoa que faz a cirurgia também precisa estar fazendo uma reposição hormonal. A medula da suprarrenal pode ser removida sem causar efeitos que comprometam a vida, tá? Justamente porque essa medula ela vai ter aqueles hormônios que não são essenciais à vida, mas o do córtex não, ele vai ser fundamental. Então, trazendo aqui o córtex, mais uma vez, ele vai ser a parte mais superficial e a medula a parte mais interna. No caso aqui, falando, né, das glândulas suprarrenais, que vão estar, né, na região aqui mais superior dos rins. Os ureteres são dois tubos que transportam, né, a urina dos rins para a bexiga. São órgãos pouco calibrosos. Uma estrutura condutora, vamos dizer assim, né? Então, os ureteres eles têm menos de 6 milímetros de diâmetro e de 25 a 30 centímetros de comprimento. Então, a gente vê, como eu falei, tipo uma mangueirinha que vai só estar conduzindo ali a urina, né, da bexiga, dos rins para a bexiga.
A pelve renal é a extremidade superior do ureter, localizado no interior do rim. Então, descendo obliquamente para baixo e medialmente, o ureter ele vai percorrer por diante a parede posterior do abdômen, penetrando em seguida na cavidade pélvica, abrindo-se no ósseo do ureter situado no assoalho da bexiga urinária. A gente vai ver na imagem, né, que vão ter pontos específicos aonde esses uretés eles vão estar se conectando à bexiga para poder estar conduzindo a urina dos rins para ela. Em virtude desse seu trajeto, distinguem-se duas partes do ureter, a região abdominal e a região pélvica, a região abdominal mais superior e a pélvica mais inferior. Os ureteres eles são capazes de realizar contrações rítmicas denominadas de peristaltismo, assim como a gente já havia falado, lembram lá do sistema digestório, que a gente tem os movimentos peristálticos, né? São movimentos involuntários que são realizados através da musculatura lisa, que faz com que o alimento, né, ele seja conduzido de forma unidirecional. Da mesma forma, a gente vai ter esses movimentos aqui no nosso ureter, né, no nosso sistema urinário. A urina se move ao longo dos ureteres em resposta à gravidade e também, né, graças ao funcionamento do movimento peristáltico. Então, aqui a gente tem no ureter, né, pontilhado, certo? A gente tem a região da pelve renal, a parte abdominal e nessa parte mais inferior, a gente tem a parte pélvica, né, onde a gente vai ter a região mais inferior dos uretéis que serão interligados ali com a bexiga. A bexiga funciona como reservatório temporário para armazenamento da urina. Quando ela está vazia, ela fica localizada inferiormente ao peritônio e posteriormente à sínfise púbica. Como a gente vê, ela está encaixada, vamos dizer ali, no assoalho pélvico, né? E a sínfise púbica é seu limite anterior e inferiormente a região do peritônio. Ela se eleva para a cavidade abdominal também, quando ela está cheia. A capacidade média da bexiga urinária é entre 700 e 800 ml. É menor nas mulheres, porque o útero, né, a gente tem o nosso órgão reprodutor, um dos, né, que vai estar ali ocupando um espaço na região, né, pélvica de nós mulheres. Portanto, a gente vai ter uma bexiga um pouco menor, tá? No caso, gente, a gente tá vendo, né, essa questão do sistema urinário e nós temos, né, todo esse canal, armazenamento, produção, canal de transporte, armazenamento e a uretra que seria a eliminação, né, o canal de eliminação da urina. Mas caso, vamos supor, a uretra, né, ela esteja fazendo com que a bexiga ela não possa eliminar a urina, o que é que vai acontecer? A sua capacidade ela vai ser excedida. Então, se normalmente ela estaria ali cheia, né, com em torno de 700, 800 ml de urina, o que é que vai acontecer? Se você tem algo que está obstruindo, que pode ser um cálculo renal, pode ser um tumor ou alguma outra coisa que esteja interrompendo, essa bexiga, os rins continuam a funcionar normalmente, né? Ele está produzindo urina. E aí ela começa a inchar. Por quê? Porque está tendo mais produção de urina. Só que, lógico, tudo tem um limite, né? E quando a gente tem esse excesso de urina, né, que a pessoa ela não consegue fazer essa eliminação, a gente diz que a pessoa está com bexigoma, tá? Bexigoma é justamente algo que está interrompendo a pessoa de esvaziar a urina, né? Esvaziar a bexiga, onde a urina que está ali armazenada está fazendo com que haja um acúmulo cada vez maior. Aí precisa passar uma sonda, né, que é chamada de sonda de alívio, para poder esvaziar aquela bexiga.
Como eu disse, dependendo da circunstância, se for, por exemplo, um tumor, no caso dos homens que podem ter câncer de próstata, né? É muito comum acontecer isso, porque a próstata, quando a gente vê a anatomia masculina, ela vai estar ali comprometendo, comprimindo a uretra, impossibilitando dessa forma que a urina ela passe. E aí a pessoa vai ter que ficar utilizando, dependendo da circunstância, passa a sonda de alívio e faz, né, a cirurgia para corrigir aquilo. Ou, se for o caso, ela vai ter que ficar constantemente com uma sonda, né, para poder estar eliminando aquela urina. Então, a bexiga é um órgão muscular oco, elástico e que nos homens situa-se diretamente anterior ao reto. Então, a gente tem aqui a bexiga e a uretra, tá? Então, aqui a gente tem a região do pênis, né, testículo, e aqui seria a região anal. Nas mulheres está à frente da vagina e abaixo do útero. Então, como o nosso sistema reprodutor é diferente do sistema reprodutor masculino, é mais interno, né? O dos homens a gente tem essa questão mais externa, onde temos aqui o saco escrotal e a região peniana. Em nós mulheres não, isso é feito, né, internamente. Então aqui a gente tem o nosso útero, né, os ovários, aqui a gente tem a vagina e o ânus está aqui nessa região. Então a bexiga e a uretra. Observem que a uretra nas mulheres, né, em relação aos homens, ela é muito mais estreita, ela é mais curta. E aí a gente tem o quê? 2 canais, tá? No homem, a gente vai ter um canal comum para o sistema urinário e para o sistema reprodutor. Já em nós mulheres, a gente vai ter um canal para o sistema urinário, tá? Que é a uretra, e um canal, que é o canal vaginal, que vai ser, né, para o sistema reprodutor. E a região anal, né, que homens e mulheres vão ter. Mas entre a questão do sistema reprodutor e urinário, o homem tem a uretra comum aos 2 sistemas e nós mulheres temos 2 orifícios diferentes, aonde a gente vai estar eliminando a urina, que é o canal mais anterior, tá? Que vai ser a uretra, e o canal mais posterior, né, a gente vai ter a vagina, tá? Por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem disso. Inclusive, muitas mulheres não conhecem sua própria anatomia e não sabem que existem 2 canais. Um para a uretra, né, um para o xixi, e o outro, né, para atividades sexuais, né, e para ter o bebê, né, que é o canal por onde vai nascer, né, se a mulher optar pela questão do parto normal. Mas a gente vai falar um pouco mais disso lá no sistema reprodutor, né? Daqui a pouco. Então, quando a bexiga está cheia, a superfície interna, ela fica lisa. Por quê? Porque a gente tem, como eu falei, vai ser um órgão muscular, né? Então, quando ela tá sequinha, ela fica toda enrugadinha. E aí, quando ela estica, aí ela vai ficar com sua parede lisa, né? Então, isso permite justamente que ela possa ter essa possibilidade de se distender. Então, a área triangular na superfície posterior da bexiga não exibe rugas, tá? Essa área é chamada de trígono da bexiga e é sempre lisa. Ele é delimitado por 3 vértices. Os pontos de entrada dos 2 ureteres, né, que aonde os ureteres vão trazer a urina para a bexiga, e o ponto de saída da uretra. Então, o trígono é importante clinicamente, pois as infecções tendem a persistir nessa área. É uma coisa que a gente já falou, né, na aula de hoje, a questão de que nós, mulheres, nós somos mais propensas a desenvolver infecção urinária, uma vez que o nosso canal uretral, ele é muito mais curto do que o masculino, né, do que a uretra masculina. E juntando isso, a proximidade com o ânus, né? Porque, mais uma vez, né? A nossa uretra, por ser mais curta, ela fica mais próxima à região anal.
Aí vem questões de higiene que são levadas em consideração também. E no homem, né, existe um pênis ali, uma uretra mais longa, então essas chances, né, são um pouco menores. Não que o homem não tenha infecção urinária. Tem sim, pode ter, né, mas é mais comum em questão de estatística, né, por questões anatômicas, de nós mulheres podermos ter mais infecção urinária do que homens. Então, aqui a gente tem os ureteres, e eles vão estar se interligando, ou se a gente estivesse vendo uma vista lateral, a gente conseguiria ver o ureter vindo até aqui. Esses ósseos dos ureteres são justamente aonde eles vão se ligar à bexiga. O trígono que a gente estava falando agora há pouco é essa região aqui que sempre vai ser lisa, né? Onde a gente vai ter os ossos, aonde os ureteres vão estar se ligando à bexiga, e também aonde a gente vai ter o início, né, da uretra. Então, o ósseo interno da uretra e aqui o ósseo externo da uretra. No caso, a gente está vendo, né, aqui poderíamos dizer que seria uma uretra feminina, né, porque ela é bem curta. A gente tem aqui essas pregas da túnica mucosa, que são justamente que vão ajudar, né, essa possibilidade de poder ela se distender. Aqui a gente tem a uretra propriamente dita, onde temos o esfíncter interno da uretra, que vai possibilitar a passagem da urina, e isso se faz de forma involuntária, mas a gente tem também o esfíncter externo da uretra, só que este esfíncter ele é voluntário, ou seja, a gente pode controlar esse esfíncter, tá? A gente pode pensar, né, e dizer, eita, minha bexiga tá cheia, mas agora eu não posso ir ao banheiro, então vou ter que segurar. A gente consegue fazer isso. Lógico que existem pessoas que possuem incontinência urinária, né? E aí ela perde essa capacidade de controle do esfíncter externo da uretra, tá? E aí, o que é necessário? Essa musculatura, ela precisa ser, vamos dizer assim, treinada, tá? Então, existem exercícios, tá? Exercícios pélvicos que pode ser feito para fortalecer essa musculatura e com isso diminuir as chances de uma incontinência urinária, tá? E principalmente isso, né? Quanto mais a idade avançada, maiores as chances dessa incontinência. Não obrigatoriamente vai existir só em pessoas com mais idade. Pessoas jovens também podem ter, mas é mais incomum, tá? E aí existe tratamento, né? Em algumas situações mais graves pode até ser caso cirúrgico, mas lógico, isso vai ter que ser avaliado caso a caso, né? E por um profissional médico. Então, a uretra é um tubo que vai conduzir a urina da bexiga para o meio externo, sendo revestida por mucosa, que contém grande quantidade de glândulas secretoras de muco. A uretra se abre para o exterior através do ósseo externo da uretra, né? Então, a gente tem... Lógico que aqui a gente está considerando só uma imagem anterior, né? E aí a gente teria a bexiga e só vendo aqui a uretra masculina. E aqui, no caso, em nós mulheres, a gente vai comparando, né? O tamanho é bem diferente. A uretra masculina e feminina se diferem em seu trajeto também, até porque, né, como eu havia falado anteriormente, a uretra masculina ela também vai estar interligada com o sistema reprodutor, tá? Já no caso da uretra feminina, não, é só sistema urinário, tá bom? Em nós, mulheres, a uretra ela é bem curta, tendo em torno de 3,8 centímetros e faz parte exclusivamente do sistema urinário, como eu falei agora há pouco. Seu ósseo externo localizando-se anteriormente à vagina e entre os lábios menores. Então, quando a gente estiver falando, né, da anatomia
externa do sistema reprodutor feminino. A gente vai falar um pouquinho mais para que vocês, né, consigam compreender a questão dos pequenos lábios, grandes lábios, né, a questão do canal da uretra, o osso externo da uretra, o canal vaginal. Então a gente vai ver depois essa questão anatômica desta parte, né? No homem, a uretra faz parte dos sistemas urinário e reprodutor, mede em torno de 20 centímetros, então a gente vê, né, que é em torno de quase 5 vezes o tamanho da uretra feminina. É muito mais longa, né, devido à questão anatômica. Quando a uretra masculina, ela deixa a bexiga, ela passa através da próstata e se estende ao longo do comprimento do pênis. Assim, a uretra masculina atua com duas finalidades, tanto conduzir a urina, quanto na hora, né, do ato sexual, da ejaculação, né, tá eliminando o esperma. E aí a gente vai ver toda essa condução, tanto da urina, né, pela uretra, quanto do sistema, né, reprodutor, onde houve a produção lá nos testículos dos espermatozoides, né, até como posso dizer, a condução, né, do esperma por todo o sistema reprodutor, questão de epidídimo, os ductos deferentes, passando pela vesícula seminal, próstata, uretra. Então a gente vai ver tudo isso com calma, tá? Posteriormente. Então, na uretra masculina, ela é dividida em 3 porções: a região prostática, membranácea e esponjosa, onde a gente consegue vê-las através aqui das colorações, tá? Então, a gente tem aqui em azul, tá? A região do sistema reprodutor, tá? A gente tem o testículo, o epidídimo. Aqui a gente tem o testículo, né? Que é a região escrotal, o que é chamado de saco escrotal ou escroto, onde a gente vai ter o testículo e o epidídimo. Os canais deferentes, que vão ser condutores, né, dos espermatozoides. A gente vai ter a vesícula seminal, que vai estar ajudando, né, a liberar substâncias que vão lubrificar. A gente tem aqui em verde a bexiga, tá? Ó, toda essa estrutura aqui é a bexiga. A gente tem aqui em amarelo a próstata. E observem que nessa região prostática é justamente onde a gente vai ter o encontro, né, do sistema reprodutor com o sistema urinário, tá? Então, a partir daqui da região da próstata, se o homem for urinar, né, ela vai pegar a uretra inicial, né, região prostática, e vai continuar para liberar a urina. Se for para o sistema reprodutor, né, ele tá ali, não vai ejacular, então começa desde aqui dos testículos até o final ali no pênis, tá bom? Continuando, sim, aí aqui nós temos a sínfise púbica, né, que é o osso, tá, que nós mulheres também temos. A região do ânus, né, com o reto sistema digestório. Vamos dar continuidade aqui. Já na uretra feminina, né, como a gente já tinha falado aqui, é a região anterior, né, da mulher, a frente dela, a região ventral. E aqui é a região dorsal, tá? Então aqui se chama digestória, onde a gente tem a região anal. E aqui na parte anterior, né, a gente tem o osso púbico, a região clitoriana, que é, né, sistema reprodutor. E no sistema sistema urinário a gente vai ter o quê? A bexiga e a uretra, tá? Então é bem simples em nós mulheres. Só que no sistema reprodutor, aí a gente, né, vai ter um pouco mais complexo. Gente, na parte externa vamos ter grandes lábios, pequenos lábios, canal vaginal, a gente vai ter a cervice, a região do útero, tubas uterinas, ovários, tá? Numa vista anterior, a gente, né, consegue ver aqui a questão vaginal, a cervice, a região do colo do útero, né, o útero propriamente dito, a tuba uterina, as fímbrias e os ovários, né, que são impares,
tá? Na próxima aula, gente, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Para adiantar logo para vocês o conteúdo. A gente vai estar explicando sobre a questão do sistema reprodutor masculino. Então, até depois e espero que vocês tenham conseguido entender essa parte do sistema urinário, tá bom? Tchau, tchau.